Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a água fez brotar, e da rocha água fria fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, dilata a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e o mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Por você. Amém. Feliz sábado, igreja. Confesso aos irmãos que eu senti vontade de chorar agora. Me emocionei. Depois de uma oração maravilhosa que o nosso irmão Ayrton fez e esse louvor a Deus da nossa irmã Maria Rosa. Que coisa linda, né? Me emocionei mesmo. Eu peço para o Moisés colocar para mim um PowerPoint. Convido os irmãos, se quiserem sentar para acompanhar. O tema dessa manhã, irmãos, é Quebrando o Silêncio. É o tema de 2013. Uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de nível do Brasil. Então, hoje não é só a nossa igreja que está trazendo essa mensagem, mas igrejas do Brasil inteiro, creio eu. Nós temos aí a imagem que vem junto nesse PowerPoint. O que me chamou a atenção foi o olhar dessa menina. Quantas coisas um olhar pode esconder, né? Alguns dizem que os olhos são a janela da alma, porque olhando para ela, para esse olhar, me chamou muita atenção. Quantas coisas os nossos olhos escondem. Bom, irmãos, vou falar um pouquinho agora da campanha. Próximo slide, Moisés. Quebrando o Silêncio é uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia que promove ações contra a violência na família, escola e comunidade. A cada ano a campanha ganha uma ênfase especial e a deste ano é ajudar na superação dos traumas, da violência, para que mulheres, adolescentes, crianças e idosos, que são os mais atingidos por esse mal, consigam viver bem e com familiares e amigos. Bom, irmãos, se nós fôssemos aqui nessa manhã de sábado falarmos de como anda o mundo aí fora, nós falaríamos quantas tragédias, quantas tristezas, quantas dores assolam esse mundo. Nós sabemos que Jesus está às portas
devido ao mal que nos ronda, né, a cada dia. Não só aí fora, mas até as nossas famílias também. Por isso nós temos sempre que estar em oração, perseverando nos caminhos do Senhor, para que esse mal não nos atinja, né? E o Senhor sempre nos fortalecerá, mesmo que ele chegue próximo. Mas o Senhor nos levanta, nos honra, nos fortalece e nós venceremos com certeza. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Bom, irmãos, além de orientar as vítimas na busca de ajuda, esse projeto, essa campanha Quebrando o Silêncio, ela indica também quais são os órgãos competentes que as pessoas que sofrem esses traumas, que sofrem dessas maldades que o mundo tem tido, né? Então, essa campanha também vai ajudar essas pessoas a encontrarem uma solução, né? Como resolver esses traumas. Pode pôr o próximo slide, Moisés? E uma das coisas que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas que sofrem esses traumas, primeira coisa, irmãos, é detectar o tipo de violência. Como eu já disse, nossa, se nós fôssemos enumerar aqui, mas o tempo é curto, então nós temos que apenas alguns pontos, como os perigos do mundo virtual, abuso e exploração sexual, brincadeiras que machucam, trabalho infantil, agressão física ou verbal, descaso para com o semelhante, falta de amor, respeito, solidariedade. Alguns, irmãos, alguns tipos de violência só aqui. Mas nós sabemos que existem muitos outros. E eu gostaria agora, irmãos, de estar comentando cada um desses tipos de violência. Então, o próximo slide, Moisés. O primeiro é os perigos do mundo virtual. Olha lá o que diz. Os perigos aparentemente ocultos deste novo mundo virtual, que se descortina diante dos olhos de crianças, juvenis e adolescentes. É bom, irmãos, esse mundo virtual? É bom. Traz benefícios? Nos ajuda, nos auxilia em coisas boas? Sim. Um exemplo disso é isso. Hoje eu estou trazendo para os irmãos um PowerPoint, feito, né, no notebook, através desse meio de comunicação. Então é útil. Quantas dúvidas nós podemos tirar, né, enciclopédia, lendo, assuntos interessantes. Mas há perigos nesse mundo? Muitos, irmãos. Será que eu estou vendo, eu sei o que o meu filho olha, vê no computador? Será que os irmãos estão acompanhando os filhos dos irmãos? O que eles também estão vendo? O que eu estou vendo? O que você está vendo? Fala, irmão Cláudio. O senhor está? Fala. Está vendo, irmãos? Está vendo, Leonardo? Por isso só aquele Minecraft, porque é de construção. Ele constrói fazendas. E para todas as crianças que estão aqui, o Pedro, o Jean, não sei se tem acesso à internet, mas tem que tomar muito cuidado mesmo com o que vê. E nós também, né, irmãos, porque é uma janela para o mundo. Moisés, Felipe, que não está aqui, nós, é uma janela para o mundo. Eu mesmo, que a minha vida é casa, igreja e trabalho, então, às vezes, o meu momento hoje de lazer, às vezes mesmo, dar uma viajada, às vezes, no Facebook, ver o que as pessoas postam, estar lendo, estar conversando com elas. Então, nós temos que estar muito atentos com relação a isso. E a gente sabe que muitas pessoas se perdem nesse mundo, né? Próximo, Moisés. A campanha Quebrando o Silêncio 2013 chama a atenção de pais e mães para a necessidade de auxiliar seu filho a conviver saudavelmente neste mundo virtual. Então, não quer dizer que você vai excluir seu filho do mundo, né, deste mundo. Não precisa fazer isso, irmão, mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar em tudo, né? A revista também convida você, que é filho, a usar com sabedoria os meios virtuais de comunicação. Próximo, Moisés. Isso. A campanha Quebrando o Silêncio de 2013
como eu já disse, chama a atenção de pais e mães. Irmãos, e eu chamo a atenção como mãe, e muitos aqui, mães e pais que estão aqui, para olharem para este gráfico aqui, para essa imagem que eu trouxe. Como identificar o abuso sexual? A criança pode ter, irmãos, diversas reações que demonstram mudança de comportamento. Essa é a primeira coisa. Quando o seu filho apresenta uma mudança de comportamento e nada de diferente está aparentemente ocorrendo, pode começar a prestar mais atenção nesse seu filho. Sintomas: irritação, agressividade, tristeza, choro, comportamentos sexualizados, prostração, insônia e pesadelos. São alguns dos sintomas que a criança poderá apresentar. Ali, irmãos, quando há confirmação ou a suspeita do abuso sexual, a situação deve ser denunciada aos órgãos responsáveis. Por isso o tema é quebrando o silêncio. É fácil quebrar esse silêncio? Não é fácil, irmãos. Sabe por que não é? Porque aqui embaixo diz, os agressores foram pais, padrastos, mãe ou parentes próximos, como tios e avós. Está dentro das próprias casas, dos próprios lares, entre aspas, se isso é que nós podemos chamar de lar. Ou então, o agressor eram pessoas desconhecidas, mas em número menor isso. Ou agressores identificados são 64,6% dos casos familiares das vítimas, os que não são identificados. Nos demais casos, os agressores são vizinhos, amigos e pessoas conhecidas da família. Mas estudando o tema, irmãos, eu pude perceber que na maioria dos casos é gente conhecida, é gente próxima, é gente que tem contato com você e com o seu filho. Olha como nós temos que ficar atentos, irmãos. Que mundo é esse, não? Próximo, Moisés, fazendo um favor, bem. Agora o próximo tema que o Quebrando o Silêncio traz. A exploração sexual infantil transformou-se no terceiro, irmãos, terceiro mais rentável comércio mundial. Só perde para a indústria de armas e do narcotráfico. Já imaginaram isso? Que tristeza. Dá até vergonha, né? Além de ser um dos temas mais constrangedores ao Brasil, essa verdadeira onda de pedofilia está contribuindo para criar uma geração precoce de portadores do vírus da AIDS. Daqui a alguns anos, essas crianças abusadas hoje, elas vão adquirir essa doença e serão pessoas doentes futuramente, que necessitarão de cuidados e também gerarão filhos doentes. Olha, irmãos, como é sério, como é um ciclo que vai indo. Nós temos que pôr um basta, quebrar o silêncio. Dessa forma, a exploração sexual infantil constitui-se numa praga que exige medidas concretas e urgentes. Essa escravidão é inadmissível e incompreensível com a vida no mundo civilizado. Isso se dá para chamar o nosso mundo hoje de mundo civilizado. Próximo, Moisés, por favor. Brincadeiras que machucam. Quem já presenciou essa cena ou quem já praticou isso? Não precisa falar, irmãos. Mas olha, gente, isso é uma coisa que às vezes a gente faz e nem tem noção do perigo do que está fazendo. Eu já vi muito isso na escola. Puxar a criança para fazer gracinha, puxando pelos braços. Olha a altura da mãe, a altura daquela criança, e a criança ali, sendo arrastada pela mãe. Se eu falar termos técnicos, se chama subluxação da cabeça do rádio. O que é isso? É um deslocamento do cotovelo. Isso é uma dor terrível. Só quem vai poder mexer nessa criança depois é um médico. A recuperação é imediata também, porque a hora que o osso volta, recupera. Mas é a dor. É a dor que essa criança sente. E quando a mãe, o pai ou alguém da família é desligado e nem percebe que o choro é porque você provocou essa dor no seu filho. Nem percebe. E a criança chora e ainda apanha porque está chorando. Porque o que esse menino tem? Eu já fiz de tudo, eu já dei comida, eu já dei banho, dei água, troquei a fralda. Outros irmãos têm mania, às vezes, de pegar e jogar a criança para cima. Aquela brincadeira. Tem uma pessoa da nossa família, nós amamos ela demais, ela nunca fez isso por maldade, nunca. O coração dela é grande e maravilhoso. Mas ela tinha essa brincadeira. E um dia ela jogou um dos meus irmãos no batente da porta, porque ela esqueceu que ela estava na porta. Né, mãe?
Gente, nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças. E eu falo isso com experiência de causa. Eu sou professora hoje, irmãos, do maternal. Já fui professora de alunos, né, de todas as faixas etárias, na verdade. Mas hoje eu amo o maternal. Eu sei do cuidado que eu preciso ter com essas crianças. O quanto eu cuido. Estou isenta de qualquer perigo, de qualquer acontecimento, assim, de talvez um cair, um machucar? Não. Mas olha, irmãos, é o que eu estava comentando lá na escola sabatina. Eu oro por essas crianças todo dia, a hora que eu entro em sala de aula, a hora que eu saio. E eu prezo a vida dessas crianças. Então eu tomo e mais um pouco dos cuidados. E isso é para todos os pais, deveriam tomar esse cuidado. Né? Ver que aquilo ali é uma vida, não é um objeto. E com vida a gente trata com amor, com carinho. Próximo, Moisés, por favor, bem. Trabalho infantil, irmãos. Que olha as imagens reais do nosso Brasil. Olha só, crianças pedindo dinheiro nas ruas, né, nas grandes cidades. Esse dinheiro nem às vezes fica para essa criança ou para a família, vai para o aliciador, aquele que está escondidinho lá atrás, que depois a criança é obrigada a entregar o dinheiro. Olha que vida, isso aí em sol quente, cruzando aquelas avenidas perigosas. Olha crianças trabalhando nas pedreiras, irmãos. Olha a idade, o tamanho dessas crianças. Olha isso aqui. Que judiação. Descascando, né, mandioca e outros produtos. Trabalhando também com a parte do pescado, né, que às vezes é trazido do mar. E põe as crianças para ficar abrindo ostras e abrindo não sei o que lá, aqueles bichos do mar. Aquelas coisas, para depois servir em restaurantes chiquérrimos. A preços altíssimos. E olha lá quem está fazendo o serviço por trás daquilo. E o carvão, então, quem faz o carvão, imaginou como fica o pulmão dessa criança? Como fica a parte respiratória dessa criança? Quando ela vai inalando toda aquela fuligem que sai, aquela coisa queimada do carvão. Irmãos, essa é a nossa dura realidade. Irmãos, vocês já viram sobre o lixão? Quantas crianças vão para o lixão e ficam fuçando para ver se acha alguma coisa para comer, para vestir ou para vender? Você acha que no mundo nosso era para ser assim as nossas crianças? Tratadas desse jeito? Enquanto quantos engravatados, né? Com muitos milhões na carteira, andando aí de jatinho para cima e para baixo. E as nossas crianças numa situação dessa? Que fato lamentável, irmãos. É vergonhoso. Moisés, o próximo, por favor. Acho que é por isso que hoje eu estou tão emotiva, porque quando eu montei essa mensagem, nossa, que tristeza, né? A gente fica assim com o coração apertado, né? E a gente vê também o quanto os filhos nossos são amados, o quanto a gente protege, o quanto cuida. E quantos aí são abandonados e jogados à mercê da própria sorte, né? Falei isso, comentei com o Léo. Olha, Léo, louva a Deus. Mas louva mesmo, agradece esse Deus misericordioso, maravilhoso que nós temos, que nos provê tudo, que cuida de nós. Somente os covardes se escudam na violência. Uma criança dessa tem defesa, irmãos? Tem defesa, irmãos? Não, não tem defesa alguma. É que nem quando você vai bater num animalzinho. Que defesa esse pobre infeliz tem? Que defesa? Nenhuma. O que nós temos feito com as nossas mãos? Mãos que foram criadas com tanto amor para ajudar, para cuidar, né? O que nós temos feito? Próximo, Moisés. Abram suas Bíblias, irmãos, em Provérbios capítulo 31, versículo 8. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Depois de aberta de encontrar essa passagem, nós vamos curvar a fronte, pedir orientação do nosso Deus também na leitura da palavra, suas bênçãos. Amém? Encontraram? Curvem a fronte, irmãos. Grandioso Deus e querido Pai, o tema desta manhã que o Senhor nos trouxe, Senhor, é um tema muito delicado e que nos entristece grandemente. E eu imagino então, Senhor, o teu coração, que nos criou com tanto amor e carinho para vivermos uma vida completa de felicidade.
Saber que o nosso mundo se encontra dessa forma, o seu mundo, Senhor, que o Senhor criou, se encontra dessa forma. Por isso, Pai, ajuda-nos, Pai, sermos a cada vez mais semelhantes a Ti, Jesus. Perdoa onde nós falhamos, onde pecamos, e que possamos crescer na Tua santa palavra a cada dia. Isso eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vocês podem ler para mim em alta voz? 1, 2, 3. A favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em dissolação. Abram a tua boca a favor do mundo. Há casos em que, nesses casos, é fácil abrir a boca, irmãos? Não é. Atrás de uma criança agredida, por exemplo, existe o quê? Adultos que fazem isso. E esses adultos vão se voltar contra quem? Contra quem abrem suas bocas. Irmãos, ontem eu presenciei uma cena dentro da minha casa, no estabelecimento que eu estava trabalhando, e uma cliente minha é assistente social. Aí o filho da vizinha veio, sem ordem, né? Pedir tudo bem, ele é uma criança bem rebeldezinha. A primeira vez ele veio até a minha casa, abriu o portão e não avisou a avó. E a hora que ela entrou na minha casa, ela fez aquele estardalhaço. Eu pedi, deixa aqui, ele está quietinho com o meu Pedro, né? O Pedro gosta de companhia, que ele só fica só, né? E eu comecei até a chorar. Ela falou, olha, chama ele lá. E eu com uma cinta na mão. Chama ele, porque ele vai para... Eu falei, não, deixa aí, sabe? Implorei. Eu falei, não bate não, pedi, por favor, não bate. Você assusta, né? Eu não vou entrar aí porque eu vou catar ele. Porque eu não vou entrar aí porque eu tenho medo do teu cachorro. Chama ele aqui. Aí o menino escondeu atrás de mim, chorou muito, pediu, não deixa ela me bater, mas eu fiquei, né, sem saber o que fazer. E a assistente social começou a observar, viu aquilo. Aí ela pegou a criança pelo braço, o neto, bateu. Onde pegou, e eu fiquei horrorizada, eu fiquei chocada com a cena que eu vi. Que às vezes eles pedem uma palmadinha, que é necessário, mas do jeito que eu vi ali foi um espancamento, né? E levou o menino embora para casa. Aí, mais uma vez, ele pulou a lança. Ele fica muito preso, ele não tem, assim, não tem diálogo, a família não conversa. É assim, a mãe chega cansada, eu não quero falar, vai para lá, sabe, aquela coisa assim. Não tem um princípio, nada, né? Então, aí ele pulou a grade e tem lança, muito perigoso aquilo. Ele poderia realmente ter se retalhado com ter sido pior. Aí ela não levou em paciência, não conversou com ele. Foi de novo na casa da pessoa, na outra casa, e foi. Aí a pessoa usou o mesmo argumento. Não bate, conversa. Não! Aí espancou de novo, que até os outros vizinhos saíram para fora para ver o que estava acontecendo. E aí essa minha cliente falou assim, eu vou denunciar. Eu falei, tudo bem, mas eu acho que você deveria conversar com ela. Aí, portanto, eu pedi para ela não denunciar. E ela não denunciou. Eu falei, pode deixar que a gente vai falar com ela. Não vai denunciar, não. Porque o que acontece? Ela poderia me envolver também. Porque saiu de dentro da minha casa, né? Você entendeu? Eu falei, não, eu vou conversar com ela antes. Ela, mas avisa ela. Porque eu vou denunciar ela. Ela só falou assim. Estão vendo, irmãos? Isso está assim, é nosso vizinho, né? Gente bem próxima. A gente muitas vezes se sente assim de mão atadas, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que tomar uma posição. É a imagem. É isso aí. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Provérbios 31, capítulo 8. Próximo, Moisés. Toda e qualquer forma de violência deve ser coibida pelo... Vamos, irmãos. Estado. Repelida pela... E combatida pela... Principalmente se o agredido for o menor, incapaz de se defender. Então, vocês viram, irmãos, que uma andorinha não faz verão? É uma equipe, é um trabalho em equipe. Nós precisamos do quê? Do Estado, da sociedade, família, todos. Se todos fizerem a sua parte, com certeza, nós não precisaríamos mais nem ter essa campanha, né? A gente poderia excluir essa campanha quebrando o silêncio. Próximo, Moisés, por favor, bem.
Irmãos, a imagem não está muito bem essa, porque ela já era mesmo uma imagem escura. Uma imagem dessa ela já é por si só mesmo escura. Mas nós temos aqui um ciclo. A criança, o pai levantando a mão e agredindo a criança. Essa criança vai crescer. Vai crescer, crescer, ela vai se tornar o quê? Um pai agressor, violento, igualzinho ele recebeu. É o que ele aprendeu, irmãos. É como a Bia falou, o menino, ele é como você usou o termo? Levado. Isso, mas por quê? É o ciclo, Bia. Olha, isso aqui, ó, é o que ele recebe. É o que ele recebe, é o que ele faz. Então, a mesma coisa. E vai fazer a mesma coisa com os filhos, provavelmente. Deus queira que não. Gera violência. Violência gera violência. Aqui eu também pus a figura feminina, né? Porque não é só o homem, não, viu, irmãos? Hoje, olha, o mundo feminino está terrível. Nossa, está no mesmo padrão. Tá vendo? Eu em casa, eu sou muito melosa para falar com o Léo. Então, o dia que eu resolvo falar Leonardo, ele já olha assim para mim. Aí já faz, o olho já enche de lágrima. Eu falo, nossa, mãe, não fiz nada, eu só falei. Porque às vezes eu falo muito, sabe assim, aquela coisinha, filho, né, o caçula. É verdade, como ela é tratada, né? Se ela é tratada assim, aos berros, você vai berrando cada vez mais, aí não liga mais. É verdade, a gente vê isso em sala de aula. Professora que grita muito em sala de aula, a criança nem está aí. Mas você nunca grita, sempre naquele mesmo tom. Aí você dá uma levantadinha, todo mundo para e olha. Aí ele chama a atenção. E aqui, então, eu trouxe o caso da mãe também. Acontece, às vezes, isso, irmãos, já aconteceu comigo, às vezes você perder a paciência de levantar a voz. Acontece. Nós somos falhos, fracos e pecadores. Por isso nós temos que sempre buscar a Deus para a gente melhorar, para não deixar acontecer. E se acontecer, ver, nossa, mas por que aconteceu? Pedir perdão, né? Pedir perdão. Eu, por exemplo, não tenho só o Léo pequeno, eu tenho uma adolescente de 23 anos. Então, olha como é difícil. São duas extremidades. E eu sou toda assim, com o Léo, né, cheia de dedos, e com a Su, porque eu acho que ela é uma mulher feita, e eu sei que às vezes eu pego, às vezes, pesado, no falar um pouco mais forte. Mas está errado, né? Aí eu falo, nossa, mas por quê, né? Peguei pesado, e então que Deus nos ajude a sermos mais assim, pacientes, moderados, né? Com os nossos filhos. Não, fica à vontade, é um testemunho, né, Bia? Certa vez eu dava aula no projeto Cidadão do Futuro aqui no Narciso Gomes, e o projeto, você sabe que abrange, né, porque é entidade, né, abrange bastante pessoas de, como posso falar, mais humilde, pessoas mais pobres, né, entendeu? Então, o que acontece? Vários alunos, eles eram realmente constrangidos, até pelo menos por bullying, pelas próprias mães. Eu lembro que eu tive um caso, hoje eu vejo ele se tornou um menino viciado em drogas. Às vezes, esses dias ele passou aqui, ele falou assim, olha, dona, ele me chamava de dona, a senhora me conhece? Eu falei, conheço, Danilo. E aí, tudo bem? Isso, ele me pediu uma moedinha, porque ele falou, a senhora sabe o que eu vou fazer com essa moedinha? Eu falei assim, mas então eu não vou te dar. Se você me pedir um prato de comida, Danilo, algo para comer, eu te dou. Mas para fazer... Eu falei, agradeço você da sinceridade, porque ele falou o que ele queria fazer, ele não mentiu. E eu lembro que, na ocasião, esse Danilo, nós fizemos um presente, um mimo para o Dia das Mães. E ele fez uma dedicatória para a mãe e desenhou um bicho muito feio, simbolizando a mãe. Ele tinha aquela imagem da mãe. Porque ele era uma criança, assim, como ele foi um adolescente, assim, ele teve problema de incontinência urinária à noite. Então, tem vários casos de criança assim, né? E a mãe expunha isso perto dos amigos na escola. Então, ela constrangia muito ele, chamando ele de mal cheiroso, mijãozinho, sabe? Aquelas coisas, essas palavras de alto calão que
baixo calão que acaba o quê? Deixando ele envergonhado. E ele já era um mocinho, aí ele já era paqueradorzinho, já tinha 13 anos, adolescente. Então, eu trabalhei muito com essa faixa de idade. E é uma idade difícil, porque ele ainda não está decidido entre o adulto e a criança, né? Então, aquela fase brusca, né, de deixar a infância. E ele fez esse relato sobre a mãe, que a mãe era um monstro, que ele odiava a mãe. Então, aí, voltando ao caso do menino, né, que matou a família toda, quem garante que não existe, né, esses indícios lá atrás, né? E aí eu lembro também que aconteceu um caso assim, a minha sobrinha, ela já tem 8 anos de idade, ela até é aluna da Josiele, nossa irmã aqui, e ela também tem incontinência à noite. Ela esquece, acaba escapando, você entendeu? E minha irmã é muito pacífica com ela. Aí minha mãe deu uma dica para minha irmã de tomar banho frio todos os dias. Olha. Aí eu falei, não, você não vai fazer isso. Uma hora ela vai parar. Falei, por favor, você não vai constranger ela dessa forma. Eu falei, com o inverno que está frio, você pode ocasionar outros problemas nessa menina. Tem aí uma pneumonia, uma gripe, né, doença, saúde. Vamos pensar nessa parte. Falei, não dá ouvido para elas, não. Então, olha aí, como você vê, dentro de casa, foi como você mencionou. Como educador, irmãos, o desenho retrata muito a vida da criança. Quando a gente pede para ele desenhar a família, por exemplo, eles são tão sinceros que eles colocam no papel e você vê como é a família daquela criança através do desenho e através das cores. Realmente, cores escuras, eles demonstram tristeza mesmo, um olhar de tristeza. Não devemos nos conformar com o mundo. O irmão disse tudo agora. Moisés, por favor, bem, a próxima imagem. Já ouviram falar nessa lei, irmãos? Lei Maria da Penha? Conhecida, né? Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha só. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Olha como é uma lei abrangente. Mas, infelizmente, nós sabemos que no nosso país a lei é boa, as palavras são bonitas, mas não funciona bem assim, né? Tanto é que eu quero fazer até o comentário dessa história. Não funciona. Olha só, irmãos. Em 1983, seu marido, um professor, tentou matá-la 2 vezes. Na primeira vez, ele atirou, simulando, ele era cínico, rapaz, um assalto. E na segunda, tentou eletrocutá-la. Por conta das agressões sofridas, Penha ficou paraplégica. 9 anos depois, seu agressor foi condenado a 8 anos de prisão. Ela paraplégica para o resto da vida e ele condenado a 8 anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ele ficou preso por 2 anos. Solto em 2002 e hoje está livre. Tem o que falar? O que comentar? Não tem. A única coisa boa de tudo isso é que se fez a lei, né? Há proteção. Mas aí e ser protegida, há um grande caminho a ser percorrido. Próximo slide, Moisés, por favor. As palavras, irmãos, ai meu Senhor, podem machucar. Tenha cuidado com o que você fala. Olha a imagem. Né? Dependendo de como você fala, a outra pessoa, olha como está se sentindo. Né? Né? E não volta atrás, né? Isso que é o pior. Você pode pedir perdão, tudo, mas a palavra fica. Olha a boca, que pequenininha para falar, né? Com esse alto-falante, mas é assim. Então, as palavras, elas podem machucar. Quão pesadas, né? Quão fortes são as palavras? As palavras edificam, mas as palavras também derrubam, destrói. Quer destruir uma pessoa? Fala coisa ruim para ela, joga essa pessoa lá embaixo. Você consegue. A palavra consegue. Ela edifica, mas ela destrói. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. A língua, nossa, não é verdade. Então, Cláudio. Próximo, Moisés, por causa do nosso tempo. Temos alguns minutinhos. 15 de junho, irmãos, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Respeite para ser respeitado.
Quantos idosos, né, irmãos, têm sido maltratados, pessoas que são pagas para cuidar do idoso, a família nem imagina, aí põe uma câmera lá, descobre absurdos que fazem com os idosos. E por que eu coloquei essa imagem? Você pode estar aqui hoje, mas com certeza você vai chegar aqui. Eu já estou aqui, ó, eu estou quase chegando. Mãe, por isso que eu cuido bem de você, mãe. E feliz de quem chega. Porque, ó, um dia... Gente, eu acho que esse mundo, nessa parte, assim, você dá amor, você recebe amor, né? Se é uma filha amorosa, um filho amoroso, com certeza você vai receber, porque Deus, Ele honra aquele que honra pai e mãe. Ele honra. Então, o conselho, né, do nosso Senhor essa noite é assim, para nós honrarmos mesmo o pai e a mãe, porque, olha, um dia nós também vamos envelhecer e o que vai ser de nós? O que farão conosco? Né? Próximo, Moisés, por favor. Bom, agora o que podemos fazer diante de tudo isso que foi apresentado e falado aqui? A ética cristã ensina a receita da convivência ideal. Vamos ler juntos, irmãos? Façam aos outros o que querem que eles lhes façam. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Está na Bíblia, a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus ela é simples e poderosa e maravilhosa. Se a gente seguir isso, bom, eu vou fazer para a Bia aquilo que eu queria que a Bia fizesse por mim. Vai ter problemas, Bia? Vai ter sofrimento, dor? Não vai. Aí mora o segredo. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui eu quis até digitar realmente como está na Bíblia, com as palavras da Bíblia, né? Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Não é simples, irmãos. E por que existe tudo aquilo que foi apresentado, né? Até agora, toda essa calamidade, essa coisa está tão simples. E às vezes a gente peca, a gente falha. Mas o importante, irmãos, eu cito assim, eu sempre vem à minha mente Davi. Davi pecou gravemente, nós sabemos os pecados de Davi, mas ele também foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele se arrependeu. Arrependimento genuíno é aquele que você não volta a fazer mais. Isso é o arrependimento genuíno. Agora, pedir perdão e amanhã está lá batendo na mãe e no pai, pedir perdão e está judiando do filho, aí não é arrependimento, aí esse perdão não vale nada. Então a gente tem que se arrepender assim de forma genuína e procurar a não fazer mais essas coisas. Próximo, Moisés. Infelizmente, a cada dia somos bombardeados por notícias aterradoras, que foi o que eu infelizmente fiz aqui, né? Trouxe essas notícias terríveis para os irmãos. Eu peço que os irmãos me perdoem, mas era o tema dessa manhã, 24 de agosto, da Igreja Adventista do 7º dia, é Quebrando o Silêncio. Então, eu fui assim... É necessário trazer a palavra, irmãos, por mais dura que ela seja. E não faça das mãos uma arma. Essa mão aí, ela lembra um explosivo, uma dinamite, né? Só puxar. Uma granada. Isso, olha lá, Cláudia, obrigada, Cláudia. Uma granada. Né? Próximo, Moisés. Inspirados pelo exemplo ensinado por Cristo na parábola do bom samaritano, sejamos ativos promotores do amor e do respeito no ambiente da família, na igreja e na comunidade. Combatamos a violência. Aqui todo mundo lembra da história do bom samaritano. Um homem foi assaltado, deixado à estrada, à beira da morte. Estava para morrer esse homem. E passou o sacerdote, olhou de longe, não fez nada. Passou o levita, olhou, não fez nada. E aí veio o samaritano, que acolheu, né, que ajudou aquele homem, o levou para um lugar, para uma estalagem, deixou dinheiro ainda para mais uns dias de cuidado. E o interessante que Jesus dessa parábola, o que ele quis mostrar, que o sacerdote e o levita eram homens de Deus, né, assim, entre aspas. Era um homem cristão, um homem religioso, e nada fizeram. Enquanto que o samaritano, que era visto pelos judeus, homens que não serviam ao Deus verdadeiro, porque realmente eles não serviam, eles tinham outros deuses, foi o que ajudou o necessitado. Então aí Jesus quis mostrar para nós a falsa religião. Né? É isso, eu acredito que é a moral da história. E lembrando que, alguém pode perguntar, mas nossa, duas pessoas religiosas, por que elas não ajudaram? Nem o sacerdote, nem o levita. Naquela época, irmãos, havia tipo assim uma lei
que se o sacerdote colocasse a mão numa pessoa morta, ele seria contaminado, considerado imundo, ele não poderia ministrar por algum tempo no templo. Então é por isso, então pela burocracia de não se contaminar, ele não ajudou. Enquanto que o samaritano não, ele agiu pelo coração mesmo. E é o mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para fechar, Moisés, a última. Moisés, por favor, bem a última agora. Quebre o silêncio. Vamos ler junto? É tempo de unir forças contra a violência. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, que sejamos uma luz para esse mundo, que possamos quebrar o silêncio, que possamos denunciar, ajudar o nosso próximo, sermos pessoas, para nós mesmos sermos pessoas mais felizes em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. E nós vamos ouvir agora, né, o hino. É 455?